Olá, bem-vindos a mais um vídeo do canal Educação e Ciências Médicas. Essa aula é sobre apoptose, um dos assuntos fundamentais em patologia. Vamos lá! Bem, a nossa primeira questão é: todas as células morrem da mesma forma? Não, existem diferentes tipos de morte celular, sendo que a apoptose é um tipo de morte celular programada, que o nosso organismo utiliza para manter os órgãos e sistemas saudáveis. Isso mesmo, a apoptose não significa necessariamente uma doença. A célula morre apenas como um fenômeno normal. Diariamente, cerca de 60 bilhões de células do nosso organismo estão morrendo por apoptose. Nesse momento, por exemplo, diferentes células do nosso corpo estão entrando em apoptose, sem que isso signifique doença ou mesmo que nós estejamos envelhecendo. Nós vamos discutir melhor esses aspectos de por que o nosso organismo mata as suas próprias células e como isso pode ser um fenômeno normal no decorrer dessa aula. Antes, porém, vamos entender um pouco mais sobre o histórico da apoptose. O termo apoptose vem do grego e significa queda das folhas ou queda das pétalas, simbolizando a renovação da vida. Enquanto algumas células morrem por apoptose, outras células estão se dividindo, de modo que esse processo de morte celular programada é tão importante quanto o processo de divisão celular. Então, a apoptose foi descoberta e descrita como um fenômeno biológico normal pela primeira vez em 1972 na Nature, por esse grupo de pesquisadores. Se você tiver mais interesse sobre esse assunto, o artigo encontra-se disponível gratuitamente nesse link que aparece no slide, no Medline ou mesmo na descrição do vídeo. Como dissemos aqui, a apoptose é um fenômeno normal, está presente desde o início da vida, tanto da implantação do embrião, quanto da organogênese, até a escultura de algumas estruturas do corpo humano. Por exemplo, na formação das mãos. No embrião, os nossos dedos estão ligados por membranas interdigitais, de modo que, num determinado período da vida, da formação do embrião, essas células das membranas interdigitais entram em apoptose, dando o formato dos dedos, o formato das mãos. Uma falha nesse processo gera, por exemplo, a sindactilia, que é a união dos dedos no adulto, no bebê. Diariamente, as nossas células envelhecidas também entram em apoptose, dando lugar às novas células, ou seja, como um mecanismo de renovação dos tecidos e também para manter um número constante de células do organismo. As células responsáveis por vigiar o nosso organismo à procura de células potencialmente tumorais são chamadas de células natural killers. Então, quando as natural killers encontram essas células alteradas no epitélio, por exemplo, elas induzem essas células alteradas à apoptose, de modo que uma falha nesse processo de apoptose pode levar ao desenvolvimento de um câncer, de um tumor de pele, por exemplo. Um outro exemplo fisiológico em que a apoptose está presente é na involução de tecidos regulados por hormônios. Então, durante a gestação, os níveis de prolactina no sangue aumentam em 20 vezes, fazendo com que haja o aumento das mamas, ou seja, o aumento das glândulas mamárias. E, após a lactação, já que essas células não são mais necessárias, a queda da prolactina faz com que haja a involução das mamas, com que essas células entrem em apoptose. Nós também temos um outro exemplo de apoptose no restabelecimento da homeostasia do sistema imunológico. Então, diante de uma infecção, as nossas células do sistema imune, principalmente os linfócitos T e os linfócitos B, proliferam, esse processo chamado de expansão clonal, no intuito de eliminar aquele micro-organismo. Após a eliminação dessa infecção, então essas células tendem a entrar em apoptose, levando ao restabelecimento da homeostasia do sistema imunológico, uma vez que, se essas células permanecessem em grande número, isso seria um desperdício de energia para o nosso corpo.
E ainda um outro exemplo de eliminação de células potencialmente danosas é a eliminação de linfócitos T autorreativos. Então, diariamente, nos nossos órgãos linfóides primários está ocorrendo a maturação de linfócitos. Os linfócitos T, após chegar no timo, por exemplo, eles se encontram com células dendríticas. Essas células apresentam moléculas próprias do nosso próprio organismo para esses linfócitos. Se o linfócito reconhece fortemente um componente do nosso organismo, esse linfócito é induzido à apoptose para evitar a instalação de uma doença autoimune. Nós temos, por exemplo, como exemplo de uma doença autoimune, o lúpus eritematoso, que consiste nas nossas células de defesa reconhecerem então as células do nosso próprio corpo como agentes estranhos e atacar essas células. Bem, como nós vimos então nos exemplos anteriores, a apoptose é um fenômeno normal do nosso organismo, necessário para manter a homeostasia dos tecidos e mesmo durante o desenvolvimento, de modo que falhas ou alterações nesses processos levam a distúrbios do desenvolvimento, ou seja, um desenvolvimento anormal, como a sindactilia, também a instalação de doenças autoimunes, como o lúpus eritematoso, e até ao desenvolvimento de tumores, como câncer de pele ou melanoma. Bem, chegamos ao final dessa aula, que é uma aula introdutória, então se você tiver mais curiosidade e vontade de se aprofundar nesse assunto, eu espero você na nossa próxima aula. Até mais!